Fala pessoal, tudo certinho? Aqui vai mais uma edição do Ponta Comenta, né? Tem ponta entrevista, tem ponta shorts, tem um monte de coisa aqui. Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025, e aqui vão aqueles pedidos. Inscreva-se no canal Ponta de Lança FC, dê o seu like e também acione o sininho para receber os shorts, as notificações e os vídeos, tá bom? Vamos começar, que tem bastante assunto hoje. Começar pela convocação da seleção brasileira, né? Feita pelo Carlo Ancelotti, o Carleto, para os amistosos contra a Coreia do Sul no dia 10 de outubro e contra o Japão no dia 14. Os dois jogos na Ásia. Goleiros: Ederson do Fenerbahçe, até pouco tempo atrás estava no Manchester City. Bento do Al Nassr, de novo, Bento. Ele gostou do Bento, né? Hugo Souza do Corinthians. Defesa: Caio Henrique do Mônaco, Carlos Augusto da Inter de Milão, esse é um cara mais forte, né, mais pesadão. Douglas Santos do Zenit, ou do Zenit, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Beraldo do PSG, Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma, ex-Flamengo. O meio-campo, ele chamou o André, ex-Fluminense, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, que vai ganhando a condição de titular a cada jogo, ele está no Newcastle, Casimiro, do Manchester United, João Gomes, do Wolverhampton, eu gosto do João Gomes, né? Só precisa fazer menos falta e tomar menos amarelo. O Joelinton, do Newcastle, e o Lucas Paquetá, do West Ham. O ataque com Estevão, do Chelsea. Esse aí, cara, eu acho que vai ser titular na Copa do Mundo. Gabriel Martinelli, do Arsenal. O Igor Jesus, do Nottingham Forest, ex-Botafogo. Luiz Henrique, do Zenit. Matheus Cunha, do Manchester United. Esse aí também, não sei, eu acho que tá perdendo espaço. Richarlison, que eu acho que nem devia estar nessas convocações mais, do Tottenham. O Rodrigo, do Real Madrid, que não vinha sendo chamado, quer dizer, foi a primeira vez que o Ancelotti o chamou, né? E ele fez muitos elogios na entrevista coletiva ao Rodrigo do Real Madrid. E também o Vinícius Júnior. Claro que o Neymar, mais uma vez, está fora dessa convocação, inclusive porque não está nem jogando, né? O Ancelotti, ele disse que em novembro vai dar mais chances a outros jogadores. Nessa convocação, ele procurou priorizar os jogadores que atuam na Europa, por uma razão muito simples, segundo ele. A proximidade geográfica da Ásia, né? Porque é duro, você sair daqui, como vai acontecer com o Fabrício Bruno, por exemplo, sai daqui, pega um avião, você fica mais de um dia dentro do avião, se fosse direto, né? Para jogar na Coreia e no Japão. Então ele priorizou os caras que estão lá na Europa. Agora, tem uma coisa, uma pergunta aqui, por que que o Brasil, porque o Carlo Ancelotti está aí, é técnico e tal, para ser campeão, não é isso? Para ser campeão ano que vem da Copa do Mundo. Por que que o Brasil não planeja, não faz um planejamento para ser campeão em 2030? Por que não? 2026 é amanhã. E o Brasil perdeu 3 anos da sua preparação. E futebol, cara, não é assim. Vamos bater uma pelada, aí tudo bem. Aí o time tem uma química, e aí dá certo, e você sai feliz da vida porque seu time ganhou todos os jogos, quando você vai bater uma bolinha com os amigos, né? Mas seleção brasileira não é assim, futebol profissional não é assim. Você tem que ter um planejamento e tal. Por que que não faz como a Alemanha, cara? A Alemanha perdeu a final de 2002 e aí começou uma reformulação. Em 2006, ela sediou a Copa do Mundo e ali já tinha o início do time que seria campeão em 2014, ou seja, 8 anos depois, né? De 2006 para 2014. 8 anos, ela esperou, ué. Qual é o pecado disso? E outra, a Alemanha, ela construiu o próprio CT na Bahia. Vocês estão lembrados disso? Pois é, deu tudo certo, saiu tudo planejadinho e a Alemanha, além de ter enfiado sete no pobre Brasil do Filipão e daquele Carlos Alberto Parreira, o Filipão eu gosto, mas o Parreira é cheio de pose, né, intelectual. Tomaram de sete. E a Alemanha foi campeã mundial tranquilamente. Só o jogo final que foi duro, né? 1-0 com a Argentina, um jogão.
gol na prorrogação e tudo mais. Mas é isso. Mas eu sei que essa proposta aqui no Brasil não pega, sabe? Você tá louco? Imagina esperar 5 anos para ser campeão. Bom, e a CBF resolveu finalmente trabalhar em prol do futebol brasileiro, né? Parou de pensar pelo menos alguns dias no próprio bolso, né? E a gente pode soltar rojões de felicidade, porque essa discussão do calendário do futebol brasileiro, ela vem acontecendo desde 1970. Faz mais de meio século, mais de 50 anos. Então, porque já teve comissão de jogadores que foi até Brasília discutir com o antigo CND, que era o Conselho Nacional do Desporto, de Desportes, porque era quem comandava o futebol, né? Era ligado à ditadura militar, era ligado aos militares. Então, eles que comandavam e os jogadores faziam comissão. Sócrates foi lá em Brasília, o Zico foi a Brasília, o Piazza do Cruzeiro foi a Brasília, o Zé Mário que jogou no Vasco, na Portuguesa, no Flamengo, também foi a Brasília. Quem mais? O Reinaldo não. O Reinaldo Galo não foi porque ele se recusou a negociar com os militares, segundo ele. O Vladimir, né, que lutou pela extinção da lei do passe. Então, essa é uma discussão antiga. Então, finalmente, eles pararam de pensar no próprio umbigo e fizeram alguma coisa em prol do futebol brasileiro, que foi a divulgação do novo calendário para 2026. Eu vou ler aqui um texto do Rodrigo Matos, que é do UOL, porque é um texto que ele explicita muito bem o que aconteceu, tá? A CBF fez uma reforma significativa nos seus dois principais campeonatos no calendário de 2026. O Brasileirão vai começar bem antes, em 28 de janeiro. Olha só, começa em 28 de janeiro e vai até o mês de dezembro. A Copa do Brasil terá final em jogo único, não acho bom. Acho uma merda, na verdade. Além das quatro fases iniciais, com apenas uma partida de ida. Essas quatro fases iniciais, a gente vai ter 126 clubes e nenhum da Série A. Tá? Nessas quatro, os times vão ter partidas únicas e eles vão eliminando uns aos outros. E aí, quando chega na quinta fase, entram todos os 20 clubes da Série A. Hoje tem uma briga, né, para saber, peraí que está refletindo aqui, ó. Tem uma briga para ver quem é que vai entrar na Copa do Brasil, né? Mas dessa vez não. E isso vai perdurar por 4 anos, 26, 27, 28 e 29. Depois eles discutem de novo o calendário. Além disso, outra medida que entra em vigor foi a redução de 16 para 11 datas dos estaduais, que estão encolhendo a cada ano, que já tinha sido anunciada pela CBF. Os estaduais começam em 11 de janeiro e a Supercopa do Brasil está prevista para o dia 24 do mesmo mês. Deixa eu correr o texto aqui. Ah, essas mudanças no calendário, elas tiveram o objetivo de reduzir o número de jogos dos times da Série A. Reduziu um pouco, é verdade. No total, vai haver uma queda de 6 a 8 jogos por equipe da elite do futebol na temporada. São os cortes nos estaduais e também na Copa do Brasil. Agora, é o seguinte, cara. Vai ter a Copa do Mundo, né? Vai ter data FIFA, por exemplo. Na Copa do Mundo, tudo bem, a gente vai ter a paralisação dos jogos, mas nas datas FIFA, não tem paralisação. Ué, você pode não jogar no dia da data FIFA, mas você joga no dia anterior, no dia seguinte. Então, isso não é paralisar, né? Já é uma crítica, né, o que foi feito. Em relação ao jogo final, essa história de jogo único, cara, oh meu Deus, mas o brasileiro tem uma mania de imitar, né? Ele imita os americanos, ele imita, enfim, no futebol, a Conmebol, que é presidida por aquele cara, o Alejandro Domingues, que é um fanfarrão e que só pensa em grana, o negócio dele é grana, adora copiar. Começou copiando a final única, de jogo único, no continente sul-americano, como se fosse a Europa, como se aqui a gente tivesse dinheiro, assim, né? Para poder viajar. Eu vou ver o jogo lá em Quito, no Equador. Porque meu time vai jogar lá. Eu vou pegar a minha grana e vou viajar para Montevidéu, é perto, Assunção é mais perto, Buenos Aires é mais perto, mas eu vou para Santiago, do Chile, depois eu vou para La Paz, eu vou para Lima, como já aconteceu. Isso aqui não tem essa tradição.
Você não sai daqui para ver um jogo. Você vai ver o quê? River Plate Cara, olha, esse negócio é duro. É a Conmebol, a CBF vem com essa ideia brilhante de fazer um jogo único na Copa do Brasil. Não vai ter o impedimento semiautomático? Vai, segundo o presidente da CBF, que foi prometido. Para você ter esse equipamento, você precisa deixar o equipamento, que é um equipamento caro, no estádio. Você não pode sair carregando ele. Acabou o jogo, você recolhe e tal, vai embora, bota na mochila e vai embora. Não, ele tem que ficar no estádio. Então, não são todos os estádios que têm capacidade, que têm condições de receber esse equipamento. Já é uma coisa que restringe. Outra, se você pensar num. Vai fazer o quê? Um jogo no. Aquele estádio que vive as traças lá, o estádio das Dunas, Natal, né? Rio Grande do Norte. Vai fazer um jogo lá, final da Copa do Brasil, ah, Cruzeiro e Inter de Porto Alegre. Para PQP, cara, para ver um jogo da Copa do Brasil. Então, acho que a ideia melhor é você ter os dois jogos finais, né? Um no campo do time, do finalista, e do outro finalista também, ué. Que as próprias torcidas podem assistir o jogo nas suas cidades, né? Não, mas tem que copiar, aí faz aquela presepada, toca hino, que lá tem o hino da UEFA. Mas tudo bem, vai. A boa notícia é que os caras finalmente, a CBF resolveu arregaçar as mangas, resolveu trabalhar em prol do futebol brasileiro, né? Ela existe para isso, e não pensando no próprio bolso, né? O bolso dos presidentes das federações, que elegem e mantêm no cargo o presidente da CBF, os presidentes dos clubes, né? Então, parabéns, CBF. Resolveu trabalhar depois de não sei quantas décadas. Olha aqui, ó. A UEFA, covarde, né? A União Europeia do Futebol Association, ela que cuida do futebol, ela que faz a Champions League. Covarde por quê? A entidade que comanda o futebol europeu estava começando a discutir com os clubes uma punição a Israel por causa do genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Agora, ontem, com aquele anúncio cínico, nojento, do presidente dos Estados Unidos, aquele cara da cara laranja, do Pato Donald da cara laranja, junto com aquele assassino de Israel, o primeiro-ministro de Israel, anunciaram o plano de paz para a faixa de Gaza, né? Porque eles, afinal, eles são os defensores da democracia e dizendo que eles vão apresentar o plano de paz e que os terroristas do Hamas têm que depor as armas e se entregar, porque vai ficar tudo lindo. Sim. É, e aí eles argumentam o seguinte, que todo como é que eles justificam o genocídio? Eles dizem que não, mas quando são apertados, vários já disseram. Não, sim, é um projeto, porque as crianças palestinas, elas vão se tornar terroristas e elas vão querer nos exterminar. Esse é o raciocínio. Pois então, a UEFA se curvou a esse plano de paz, divulgado ontem por essas duas figuras nefastas, né? E aí parou de discutir, porque eles acreditam, claro, agora sim, nós vamos ter paz. É, Eles são covardes por causa disso, e outra porque eles só pensam em dinheiro, né? E trazer Israel significa grana, e não entrar em conflito significa grana. Então, é por essas e outras que às vezes a gente lembra do Mbappé, né? Quando falou que às vezes o futebol profissional dá nojo. E dá mesmo, né? É nojento. O COI, Comitê Olímpico Internacional, não fica atrás. A presidente Kirsty Coventry recebeu na sede da entidade, que fica em Lausanne, na Suíça, representantes do Comitê Olímpico Palestino. Olha só, mas não mudou de posição. Aspas. Como todas as pessoas que desejam a paz na região, acompanhamos muito de perto os movimentos diplomáticos atuais e esperamos que abram em breve o caminho até a paz. Que lindo, Coventry. Ela ainda mostrou sua mais profunda compaixão a todas as pessoas afetadas por este conflito. Que lindo, Coventry. Agora a pérola.
Os comitês olímpicos de Israel e Palestina foram reconhecidos pelo COI com os mesmos direitos e coexistem pacificamente dentro do movimento olímpico. Aí eu pergunto, qual é o planeta em que essas pessoas vivem, né? Em que tudo é fofo, todo mundo habita, coexiste em paz e onde reina o espírito olímpico? Você sabe responder? Não? Eu não sei. Para encerrar, os jogos desse meio de semana pelo Brasileirão, jogos importantes, Internacional e Corinthians, que já decidiram o Campeonato Brasileiro lá atrás, 1976, o ano da invasão corintiana. O Corinthians eliminou o Fluminense em pleno Maracanã. O Fluminense era a máquina tricolor de Rivelino, Carlos Alberto Pintinho, um timaço. E o Coringão foi lá e tirou o Fluminense. E aí foi disputar a final em jogo único em Porto Alegre e sofreu barbaridade. Meteram os dirigentes do Inter, diminuíram o espaço dos torcedores corintianos, a polícia desceu o cacete nos torcedores do Corinthians, o vestiário do Corinthians não tinha água, enceraram o chão. É um negócio horroroso no futebol brasileiro, em 76. Mas é Inter e Corinthians hoje. Palmeiras e Vasco da Gama, aqui em São Paulo, o Mirassol e RB Bragantino. E o Esporte Clube do Recife recebe o Fluminense Futebol Clube. Esses jogos aí que eu falei, todos começaram às 7 da noite desta quarta-feira. E às 9h30 da noite, dois grandes jogos: Botafogo e Bahia, no Rio de Janeiro, e na Vila Belmiro, Santos e Grêmio. Bora, peixe! Vamos enfiar uns quatro no Grêmio? Vamos, vamos! Voivoda, se liga, irmão. Um abraço. A gente volta na sexta-feira. Tchau.